Poder 360 agora vai conversar com o ex-ministro do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Fernando Neves. A ideia da conversa com o ex-ministro Fernando é a gente entender melhor como é que foram, o que significam as ocorrências que a gente registrou. Ministro, muito obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista. Eu que agradeço, uma boa noite. Ministro, como é que o senhor avalia o fato de, até o momento, a gente ter registrado 900, pouco mais de 900 ocorrências durante esse pleito, sendo que pouco mais de 10 dessas ocorrências foram porte de arma em zonas eleitorais? Olha, eu acredito que isso mostra a tranquilidade com que o país está indo às urnas. O brasileiro gosta de votar, o brasileiro gosta de eleição, a eleição é uma festa democrática, e eu acho que as coisas estão indo bem, como era de se esperar, como é da democracia. Ministro, havia receio de que, como o senhor disse, quer dizer, isso é exatamente a tradição das eleições no Brasil, mas havia receio de que não seria assim desta vez, porque há muita polarização, houve episódios de violência, até de assassinato, né, mais de um, envolvendo apoiadores de candidatos. O que o senhor acha? Que houve uma avaliação errada ou aquilo era só naquele momento? Como o senhor avalia isso? Acho isso é mais uma consequência dessa quantidade de fake news, dessa polarização, e principalmente a polarização nas redes, criando um clima de terror que talvez tenha afastado algumas pessoas de ir votar, talvez tenha deixado outras pensando qual seria a melhor forma de compor a sua chapa, o seu voto, mas o que temos aí que está vendo é que isso daqui não se realizou, não aconteceu, como, aliás, tem sido afirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral desde sempre. O presidente Alexandre de Moraes, em todos os seus pronunciamentos, disse que o país ia votar calmo e o país ia votar tranquilo. Ministro, até o momento, com 33% das urnas apuradas, o índice de abstenção, a taxa de abstenção, aliás, está em pouco mais de 20%, muito próxima à que foi registrada em 2018, apesar dos apelos das duas principais candidaturas para que as pessoas fossem às urnas. Te surpreende uma abstenção desse tamanho, dado o grau de polarização e o grau de apoio que tanto o Jair Bolsonaro quanto o Luiz Inácio Lula da Silva têm na sociedade? Olha, eu acho que não surpreende porque ela está seguindo o número das eleições passadas. Quer dizer, o que me entristece é esse número de abstenção. Mas não surpreende, porque está mantendo uma sequência daquilo que já tinha sido. Eu vi uma comparação rápida aí, quer dizer, de longe, assistindo pela televisão, que me parece que o número de votos brancos e nulos é que tem diminuído um pouco. Então, isto é o resultado, talvez, da polarização. As pessoas escolheram aonde querem votar, e seja por dar um voto útil, seja por dar um voto àquele que é realmente o seu candidato, a pessoa que ele quer, mas eu acho que isso, se é que é verdade que teve essa diminuição de votos nulos e em branco, talvez seja a consequência dessa polarização, dessa grande disputa que, infelizmente, trouxe esse bando de fake news para dentro da eleição. Ministro, por que a abstenção é tão alta? 20%, ainda que a multa seja baixa, quer dizer, implica toda uma burocracia para a pessoa regularizar depois a sua situação. Por que 20% das pessoas não vão votar? Olha, eu não saberia dar essa resposta. Quer dizer, eu posso dizer que isso me entristece, porque eu acho que é uma obrigação de todo brasileiro contribuir para a escolha do que quer para os próximos anos. Para que política pública pretende ver implementada. Eu acho que é a responsabilidade de cada um de nós de participar da escolha do governo, daquilo que a gente quer, do que a gente deseja para o nosso país. Me surpreende, não, mas me entristece, sim. Ministro, o senhor esteve à frente do TSE por algum tempo e nesse ano a atual gestão foi criticada, por um lado, por ser exageradamente enérgica com relação a possíveis infrações eleitorais durante a campanha, do outro lado eles foram bastante elogiados, novamente por essa mesma postura enérgica. Qual que é a sua avaliação técnica sobre a atuação do TSE nas eleições de 2022? Eu acho que a atuação foi perfeita em 2022, como foi perfeita em todas as eleições anteriores. Quer dizer, o tribunal sempre teve uma presença muito firme, muito atuante. O que talvez tivesse era um menos conhecimento da justiça eleitoral, porque hoje, volto a dizer, as redes sociais
fazem com que a gente saiba tudo que está acontecendo em todos os lugares, não é? Então, tudo tem uma transparência maior, o que é bom, e eu acho que isso está mostrando a Justiça Eleitoral como bem ela é, como ela atua firme, como ela atua segura, e sempre vai. Quando você decide uma questão, você agrada um lado e chateia o outro. Quer dizer, isso é absolutamente natural da função judicante. Ministro, na sua avaliação, seriam necessárias mudanças na legislação eleitoral para melhorar ou para aprimorar o sistema de votação no Brasil? Ou até, peço aqui licença para incluir aí na pergunta, ou para aumentar o número das pessoas que de fato votam. A gente estava falando há pouco do índice da taxa de abstenção, então alguma mudança poderia aumentar o número de pessoas que vão até as urnas? Olha, a mudança na legislação para forçar a eleição, não adianta aplicar multa se a sanção mais forte, mais grave, se orientasse a conduta, nós não teríamos crimes, não é? Quer dizer, então sempre vai existir abstenção. Quanto à preocupação de aprimorar a legislação eleitoral, é da própria democracia. A democracia ela é regada a todos os dias, porque nós temos sempre aprimoramento. As leis eleitorais não, evidentemente, foram estabelecidas antes de termos todas essas redes sociais, então esses são pequenos ajustes. Mas eu acho que, no geral, no seu todo, a legislação é muito boa, muito firme, o que precisa ser seguida e ser aplicada com firmeza, o que firmeza não significa rigor excessivo. A interpretação exata, nós estamos trabalhando aqui com um direito fundamental, que é o de votar e ser votado, então a Justiça Eleitoral não pode nunca avançar para dizer, não, eu não gosto desse candidato. Ela tem que ver se esse candidato cumpre as exigências da lei. E aí garantir com que ele possa participar do pleito. E tem que garantir, acima de tudo, que esse pleito seja limpo, que as eleições transcorram de uma forma segura, respeitosa, sabendo que a liberdade de cada um vai até onde começa a liberdade do seu companheiro. Quer dizer, então você vai dizer a liberdade de imprensa pode tudo? Não, não pode tudo. Você pode expor a opinião, mas você não pode xingar aquele que pensa diferente. Você não pode atacar, você tem que respeitar as pessoas de acordo com as suas individualidades. Ministro, e o voto obrigatório? O senhor acha que deve continuar assim? Em muitos países o voto é voluntário. Como o senhor mencionou, é um direito. Deveria ser obrigatório o exercício desse direito? O voto não é só um direito, é um direito e um dever. Se, sendo obrigatório, nós já temos 20% que não comparece, você imagina o que vai representar isto, qual será o número de pessoas que vão efetivamente votar se ele não for obrigatório. Eu acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade de votar e têm que ter o dever de comparecer às urnas para definir os próximos governos, os próximos 4 anos, as políticas públicas, porque esta é uma responsabilidade de cada um. E nós temos que cobrar as responsabilidades. Ministro, o senhor agora há pouco mencionou que a legislação eleitoral pode necessitar de alguns ajustes. Nessas eleições, a gente tem a cláusula de desempenho um pouco mais alta que nas eleições anteriores. Para o nosso web espectador estar aqui a par do tema, os partidos que não conseguirem pelo menos 2% dos votos do país inteiro, espalhados por pelo menos 9 estados, ou que elejam 11 deputados em ao menos 9 estados, não terão direito aos fundos partidários e ao fundo eleitoral. Foi uma mudança na legislação que agora está seguindo, está tomando o seu curso. Qual que deve ser o principal impacto dessa mudança para essa e para as próximas eleições? Eu acho que um fortalecimento dos partidos, porque nós vamos ter partidos mais consistentes. Aquelas legendas chamadas de aluguel, e aqui eu não quero identificar nenhuma como sendo uma legenda de aluguel, mas aqueles partidos que são formados a partir de um grupo familiar ou de um pequeno setor, de acordo com o que está na nossa Constituição, os partidos têm uma expressão nacional. Então é importante que eles realmente sejam assim. Você não pode ficar 100 pessoas e criar um partido e isso está bom. E aí receber dinheiros públicos, verbas públicas, ter direito ao horário de rádio e televisão, quer dizer, tudo isso daqui são gastos que todos nós, que a sociedade brasileira paga. Então,
Eu acho que é muito bom você ter partido forte estruturado. E isso contribui para a democracia. Como se esta, vamos dizer, se esta limitação, se esta régua que foi posta vai surtir efeito, o futuro vai dizer. As regras como estão colocadas agora, em termos de restrição para o exercício, o funcionamento dos partidos que não tem um mínimo de resultado nas eleições, o senhor acha que são as corretas ou deveria haver maior restrição? Não, eu acho que nós estamos fazendo uma experiência que é correta. Estamos pondo um número. Como eu disse, o futuro vai dizer se esse número é suficiente, se esse número é alto ou se esse número é baixo. O importante de tudo é ver como podemos seguir numa democracia. Isso é que é o fundamental, onde todos possam expressar suas opiniões e aqui tiver o apoio da maioria, saia vencedora. Uma das discussões que tomaram corpo nas últimas semanas tinha a ver com as pesquisas eleitorais. Alguns deputados, alguns senadores chegaram a propor, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira, novas regras para pesquisas eleitorais, colocando uma espécie de uma cláusula de desempenho para ver se elas são próximas ou distantes de um resultado. A gente que acompanha pesquisas há muito tempo sabe que não tem como necessariamente você comparar as últimas pesquisas com os resultados, porque há movimentos que acontecem nos últimos dias das eleições. Mas eu queria a sua avaliação técnica a respeito dessa proposta que esses deputados chegaram a mencionar nas últimas semanas. Melhoraria ou pioraria o cenário de transparência das eleições? Olha, eu acho que isso depende do que for estabelecido, quer dizer, qual é a regra de controle das pesquisas. Hoje nós temos exposto na lei uma série de informações que os institutos de pesquisa depositam na Justiça Eleitoral. Veja bem, a Justiça Eleitoral não fiscaliza isso. Ela recolhe as informações e deixa postas lá para que todos possam conferir como é que aquela pesquisa foi feita. Eu, sinceramente, não tenho condições de avaliar a metodologia de uma pesquisa. E pesquisa, eu sempre falei isso, é uma fotografia do momento. Ela registra aquele momento. O que nós temos que ter é um instituto sério que faça pesquisas, que não deve ter vinculação com nenhuma agremiação política, porque senão sempre fica aquela suspeita de que ele estaria colaborando para, vamos dizer, fazer a vontade ou dar um bom resultado para aquele que o contrata. Mas eu acho que é importante, o eleitor tem o direito de saber qual é o quadro, desde que seja um quadro sério, um quadro bem colhido, uma fotografia bem tirada. Ministro, um assunto controverso, mas que não pode faltar. Urnas eletrônicas. Tem toda uma discussão que eu não vou retomar aqui, porque é muito longa. Agora, resumidamente, o senhor acha que caberia algum tipo de aprimoramento na urna eletrônica? Por exemplo, essa história de imprimir cada voto e ter uma reserva impressa ali, ou outro tipo de modificação? Olha, aí o voto impresso não é um avanço, é um passo atrás, porque ele vai trazer muito mais problemas. Nós fizemos um teste há 20 anos atrás e a impressora era o equipamento da urna, a parte da urna que dava mais problema. E, além do mais, quer dizer, quem teve oportunidade de lembrar como é que era a contagem de votos em papel, lembrava toda aquela dificuldade. Pelos mecanismos de segurança que a urna tem hoje, ela é absolutamente segura, porque você tem um voto não impresso, mas fotografado que fica lá dentro, que você não consegue identificar com quem deu. Então, você pode fazer essa recontagem conferindo o registro digital do voto. Agora, todos os testes são feitos. Esta urna funciona aí há 20 e tantos anos com total sucesso. E eu acho que o que ela trouxe, a grande vantagem, vocês se lembram quanto tempo demorava uma eleição para discutir, para apurar? Era uma urna de lona que vinha a cavalo do interior, uma onça assustava o cavalo, ela ficava fugida durante o cavalo escapava no mato, se demorava uma semana para recuperar a urna. Você tinha o problema da caligrafia dos votos, que diziam, olha, mas é porque a professora era a mesma do colégio, todo mundo escreve absolutamente igual. As coisas que a gente sabia que não eram bem assim e que traziam problemas grandes na votação e na apuração. O mapismo na apuração era extremamente complicado. E nós superamos todas essas fases. Quer dizer, então nós vamos largar esse sucesso que nós temos para voltar a um passado cheio de discussão, cheio de dúvida?
parece que isso não tem nenhum sentido. A urna eleitoral é um equipamento eletrônico. Como qualquer equipamento eletrônico, ele pode falhar, ele pode quebrar, ele pode ter um problema, mas isso não significa que seja uma fraude. Quer dizer, uma urna pode, e ela mesmo registra se alguma coisa funcionar mal nela. Essa é a grande vantagem. Todo o funcionamento está lá documentado. Se em algum momento ela deu um problema normal de qualquer equipamento eletroeletrônico pode dar, ele está lá registrado. Agora, o que nós estamos vendo é que essa quantidade de problemas é ínfima. O número que aparece é insignificante. Eu acho que nós temos que seguir com o time que está ganhando. Ministro Fernando Neves, eu queria agradecer ao senhor por essa entrevista no dia das eleições, aqui para a live do Poder 360. Eu que agradeço aos senhores a oportunidade de estar aqui presente desse bate-papo, e vamos voltar agora, porque a eleição está chegando num momento mais interessante, que é aquele que é onde o quadro se define. Uma boa noite, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Paulo.